Espero que todos estejam bem. Nesta quinta-feira, nós nos propusemos a falar com vocês sobre algo que nos dá grande alegria. Eurípides Barçanufo. Eurípides é um amigo, é um mestre, é uma pessoa a quem devo muito, como espírito, como encarnado e como aluno. Então nós vamos conversar um pouco a respeito de Eurípides, eu vou poder contar um pouco a respeito da história de Eurípides, da história do espírito de Eurípides, que é muito rica. E nós vamos então, até chegar à vida mais recente, conhecida de Eurípides, foi em Sacramento, criar uma perspectiva para que a gente entenda Eurípides de uma forma muito mais ampla. Hoje a gente vai falar sobre, em primeiro lugar, como a gente pode aprender o Evangelho. Depois nós vamos falar rapidamente sobre 8 encarnações conhecidas de Eurípides. Nós temos muitas informações a respeito dessas encarnações, pelo menos a maior parte delas, e são informações que a gente presta menos atenção no detalhe e mais no contexto e no significado dessas encarnações. Chegamos então a Eurípides Barçanufo e sua vida em Sacramento. E terminaremos falando um pouco de fé e esperança. Eurípides, como educador, foi educador de almas. Por isso é importante falar disso. Concluiremos com algumas observações. Então vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode aprender o Evangelho. A gente pode aprender o Evangelho de duas formas básicas. A gente pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a gente pode se espelhar no exemplo de grandes espíritos que são páginas vivas do Evangelho. O Evangelho traduz um conhecimento que precisa ser vivido. E, desta forma, estes exemplos de grandes espíritos são a vivência dos conhecimentos que o Evangelho nos traz. Então, são evangelhos vivos. Qualquer dessas duas formas, como aprendizes que somos, tem que se transformar em reforma íntima. Basta ler o Evangelho? Claro que não. Basta admirar os grandes espíritos? Não, nós vamos trazer isto para dentro e tornar a nossa régua interna diferente, para poder aplicar nas nossas encarnações aquilo que a gente aprende. A gente vai se propor olhar rapidamente para Eurípides, que é um desses grandes espíritos, que é uma página viva do Evangelho. É um espírito que a gente costuma dizer crístico, que tem muita proximidade com o Cristo, que traz dentro do seu coração os ensinamentos do Cristo da forma mais pura. Para a gente ter dimensão de quem é Eurípides, é importante a gente olhar a história de Eurípides. Como é que Eurípides virou aquele que nós conhecemos. Então a gente pode observar as 8 vidas. Vamos falar um pouquinho dela. A gente tem notícia destas 8 encarnações e a gente vai escolher fatos que sejam mais relevantes destas encarnações. E a primeira encarnação que a gente tem notícia é de cerca de 150 anos antes de Cristo, junto a um povo judeus essênios, que era um povo muito avançado para a época. Eles se prepararam para receber Jesus. Então eles vieram, na verdade, com a missão de preparar o ambiente, o derredor da chegada de Jesus. Então eram espíritos muito preparados, inteligentes emocionalmente, com uma visão de espírito e de vida muito diferenciada, muito avançada. E Eurípides, então, ele era um dirigente escolar na cidade de Éfeso, que era a maior da Palestina. E é engraçado a gente notar que já nesta encarnação, lá atrás, Eurípides começou o seu traço de educador. Na verdade, a gente não sabe se começou aí, né? Porque para ser um essênio, dirigente escolar, ele certamente teve experiências anteriores. Mas a gente nota que
há algumas encarnações já ele tinha este traço, que o levou a ser educador por muito tempo e culminou com a sua experiência de educador em Sacramento. Tem um livro chamado A Grande Espera, que conta a história dos essênios, ilustrada por situações vividas na época. Eurípides aparece como uma personagem neste livro. Depois, a gente vai falar de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna já viveu em tempos muito próximos aos de Jesus. Existem algumas narrativas que informam que ele pode ter sido contemporâneo de Jesus, embora muito mais novo. Existem outras que indicam que ele nasceu ao redor de 69 após Cristo. Então, de qualquer forma, ele viveu próximo dos tempos de Jesus. E ele conviveu muito com os familiares de Jesus, com os apóstolos de Jesus, desenvolveu uma relação de muito carinho com Maria. Conheceu, pelo que consta, José. Então, existiram muitos fatos que aproximaram Policarpo do contexto histórico e familiar de Jesus quando encarnado. Ele foi criado, ele tinha, obviamente, um pai e uma mãe que morreram e o deixaram relativamente novo. Então, a partir deste momento, ele foi criado por João Evangelista. Quando cresceu, se tornou grande divulgador do cristianismo recente e acabou sendo indicado como bispo de Esmirna. É importante a gente notar que nesta época as pessoas tinham um nome próprio e o seu sobrenome indicava o local de onde vinham. Então, Policarpo de Esmirna era o Policarpo que veio da cidade de Esmirna, que hoje é na Turquia. A sua família foi atirada às feras e, pelo que consta, a história indica que, quando morreram, foram recebidos pelo próprio Cristo. Ele, na arena, foi obrigado a negar o Cristo, mas ele se negou. Essa é uma das ocasiões em que esse espírito escolheu o caminho mais difícil e mais correto. Ele se negou a negar o Cristo e, por consequência, martirizaram ele. O que fizeram? Tentaram queimá-lo vivo. Mas, por incrível que possa parecer, as chamas não pegavam nele. Então alguém decidiu apunhalá-lo. O primeiro culto cristão de que ele participou foi aos 2 anos de idade. E esse culto cristão foi feito a pedido de seus pais por João Evangelista em sua casa. A gente imagina que este culto tenha sido feito por João Evangelista às 9 horas da manhã. E isso nos remete a o que vamos falar mais para frente, mas diariamente existe um culto que foi criado em 1904 às 9 horas da manhã na Chácara Triângulo em Sacramento. E a explicação do 9 horas vem daqui, muito provavelmente. Vamos então para a terceira encarnação. A terceira encarnação onde Rufo, que foi um escravo cristão em Lugdunum, que é o nome romano para a cidade atualmente de Lyon, na França, Rufo viveu ao redor de 215 depois de Cristo. Rufo foi obrigado a jurar fidelidade à deusa Cíbele. Por quê? Porque o seu patrão, o dono de sua casa, queria impressionar, numa época de muita turbulência, onde os cristãos eram perseguidos ativamente, quis impressionar os seus amigos romanos importantes. Ele, de origem patrícia, nobre, quis impressionar a eles. Então, reafirmou que iria fazer todos os seus funcionários e escravos abrirem mão de qualquer fé e jurarem fidelidade à deusa Cíbele, que é uma deusa que senta acima de todos os outros deuses. A negativa geraria uma punição severa no caso de Rufo. A morte
por arrastamento por um cavalo. Eles iam amarrar o Rufo num cavalo e soltar este cavalo para destruir o seu corpo físico. E a sua família seria vendida a um mercador de escravos a preço de banana, de forma a clarificar que a sorte de Rufo seria a morte e a sorte da sua família seria o sofrimento nas mãos de um mercador de escravos. Essa cena é uma cena muito tocante. Ela está descrita no livro Ave Cristo, no capítulo 6. Eles tinham duas filhas, né? Diônia e Rúfila, que Rufo, junto com sua esposa Dioclécia, criavam. Neste momento, o patrão, para tocar Rufo, que era conhecidamente o maior risco de se negar Cíbele pela sua história, todos sabiam que ele era cristão, ele colocou a Dioclécia, a esposa, e as duas filhinhas para assistirem tudo. E as filhinhas, em especial Diônia, chamava pelo pai, perguntando se ele não iria se juntar a eles. Rufo, muito tocado, implorou ao seu patrão que não o punisse, em memória a toda uma vida de serviços prestados, alegando que tinha nascido escravo daquela casa já. Mas seu patrão e os romanos que assistiam à cena ficaram impassíveis. Então houve uma troca importante que se originou em ameaças feitas pelo seu patrão. No primeiro momento, Rufo ficou muito assustado. Depois parece que ele foi tomado de um bem-estar, de uma serenidade, de uma firmeza grande, e ele então diz algumas palavras que são algumas das palavras mais belas do cristianismo, entre as quais ele diz a todos os romanos que Jesus reina acima de César, que foi um grande choque, um grande impacto, mas expressava a sua crença de que a vida futura é de fato a que interessa. Rufo, então, foi amarrado ao cavalo e Berzélio, um mercador de escravos, que foi convidado para fazer a transação, comenta em seu ouvido baixinho: tua família encontrará um lar em nossa casa na Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Foi a primeira sensação de alívio que o Rufo teve neste dia. Foi o primeiro sorriso leve que ele soltou. Ele estava tranquilo para seguir o seu caminho, sabendo que a sua família iria ser cuidada por um cristão. Nós continuamos então com a história de Eurípides, partindo para a quarta encarnação. Ele foi um jovem francês chamado Shaolin, que foi radicado na Itália ao redor do ano 1200. Quem eram essas relações, né? Ele era seguidor próximo de Francisco de Assis, que passou a chamá-lo de Frei Luís. Ele formava, junto com Frei Leão, que é o espírito de Pietro Baldi, conhecido de muitos espíritas, o grupo mais próximo de Francisco de Assis. Eles tinham no total um grupo de 18 frades, né? Francisco e mais 18. Desses 18, dois eram Luís e Leão, este grupo muito fechado, muito próximo de Francisco de Assis, que davam a ele suporte e apoio. Só como nota curiosa, se vocês pegarem um livro de Miramês que fala Francisco de Assis, dá para ler toda a história de como veio Francisco de Assis, como foi definida a missão, como foram escolhidos os espíritos desta missão. Foram 201. Frei Luís, o Shaolin, foi um deles. Eurípides foi um deles. E nenhum dos 201 falhou. E a gente vê também nesse livro que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista.
com quem o Frei Luís, que era Policarpo nesta encarnação anterior, tinha desenvolvido relação profunda de amor. A quinta encarnação indica que ele foi um médico na Alemanha, mas nós não temos mais detalhes. Passemos então à sexta encarnação. Nessa sexta encarnação, ele foi Lavater, Johann Caspar Lavater, nascido na Suíça, em Zurique, em 1741. Lavater era filósofo, poeta e teólogo. E ele foi criador de uma arte que é a fisionomia, que é basicamente a habilidade de ler personalidades através dos traços do rosto. É basicamente uma matéria que não se tornou mainstream, não se tornou parte dos grandes conhecimentos que são estudados, mas é muito rica e está presente na ciência em vários locais. Ele foi ordenado religioso aos 22 anos e sempre, desde cedo, nutria um interesse grande pelo maravilhoso, por aquilo que é difícil explicar, por aquilo que mexe com o místico. Ele, a uma certa altura da vida, mais próximo do seu desencarne, trocou farta correspondência com a imperatriz da Rússia, na época. E essa correspondência discutia tópicos que, nesse caso, tinham a ver com esse interesse pelo maravilhoso, mas que nós vamos reconhecer aqui rapidamente que são de nosso interesse e que são profundamente ligados à nossa doutrina. Ele então discutia nestas correspondências a vida após a morte, a evolução do espírito enquanto encarnado, então a dinâmica de temos vidas para crescer e fora destas vidas a gente tem um intervalo de planejamento para novamente voltar a tê-las. Então ele falava de reencarnação. E, além de tudo, ele incluiu algumas comunicações de um espírito, atestando para esta imperatriz que existe sim uma dinâmica de comunicação entre encarnados e espíritos. Por isso ele pode ser considerado um precursor do espiritismo, né? Essas cartas foram incluídas, inclusive, por Leon Denis no livro O Porquê da Vida, um dos livros bastante interessantes deste grande autor, grande espírita, Leon Denis. E a gente pode notar, novamente encontramos o espírito de Eurípides diretamente envolvido na criação e na disseminação do conhecimento. Nos seus estudos, ele produzia entendimentos e disseminava esses entendimentos, sob muito risco, sob protestos, sob abandono de seus amigos que não toleravam esse interesse pelo maravilhoso e pelos temas que eram cobertos nessa correspondência. E aí vamos para a sétima encarnação, então. Ele foi um médico em Lyon, na França. E aqui vocês vão notar uma foto, aqui um desenho, uma litogravura, provavelmente, de Allan Kardec. Por quê? Porque ele foi companheiro do Kardec no desenvolvimento da codificação. Veja bem o nosso Eurípides aqui, atuando lado a lado com Kardec. Ele teve envolvimento direto no processo de envios de perguntas e temas a inúmeros núcleos de espíritas da Europa. E atuava no recebimento das respostas, das mensagens, na filtragem e na compilação disso. Dizem algumas informações que mais de 1000 núcleos espíritas ao redor de toda a Europa participaram na confecção, resposta de perguntas, confecção de temas, para que Kardec pudesse então fazer aquele grande compilado que foi a codificação com muito critério, com muito cuidado, com muita solidez. E Eurípides teve direto envolvimento nessa dinâmica. Sua oitava encarnação, vejam que interessante, né? Um médico, filósofo, escravo em Roma, contemporâneo ou próximo de Jesus Cristo, ele foi como que fazer um sabático para o seu espírito antes de vir a Sacramento. Ele foi um lenhador.
Nós não temos maiores detalhes dessa encarnação. Acho que, inclusive, porque ela foi desenhada com um propósito muito específico. Mas então, a gente chega a Sacramento. E aí nós vamos falar do nosso querido Eurípides, já como Eurípides Barçanufo. Eurípides, um espírito crístico, amigo, mentor. Falar um pouquinho da infância e juventude dele. Ele nasceu 1º de maio de 1880, em Sacramento. Ele foi terceiro filho dentre 13. Os pais dele, que eram conhecidos como Mojico e Meca, eles têm uma história interessante, como eles se conheceram e como casaram. Né? O avô de Eurípides estava muito preocupado em 1873, porque a Guerra do Paraguai estava em andamento, e desde 1864. Chegou uma altura do campeonato, em 1873, quando o exército soltou comunicados por todo o país, dizendo que filhos, homens que não estivessem casados, seriam todos convocados a defender a nação. E preocupado com isso, então, ele procurou um amigo, um compadre, e conversou com esse amigo, esse compadre, para buscar um entendimento de forma a casar a filha deste amigo, que era Meca, e Mojico, que era seu filho. E foi assim que eles se conheceram, foi assim que casaram. Eurípides teve uma infância muito pobre. A mãe de Eurípides tinha problemas de saúde, tinha crises, que depois a gente entendeu que tinha uma parte magnética e mediúnica muito importante. Mas o dinheiro que o pai do Eurípides ganhava, ele basicamente dedicava inteiro aos cuidados com a mãe. Então ele trabalhava numa casa comercial e tudo que ele tirava basicamente ia para os cuidados com a mãe. Deixou muito pouco espaço para sustento da família. Então ele procurava sempre ajudar o pai e a mãe. E ele carregava malas da estação. Eles moraram por algum tempo na estação do Cipó, que era uma estação de trem. E aí também ele guardava animais dos passageiros, por algum tempo que fosse necessário. Esses recursos ele dedicava ao pai e à mãe, e esses recursos também foram o sustento de Eurípides para bancar os livros que fundamentaram a sua educação formal. Lá atrás, no começo do seu interesse por livros, por aprendizado, esses recursos foram valiosos para tanto. Ele então, já se interessando muito pelo aprendizado, pela educação, ingressa no Colégio Miranda. O Colégio Miranda, diga-se de passagem, foi fundado pelo professor Miranda, que não era de Sacramento, que veio de fora e que morou alguns anos em Sacramento por razões pessoais, fundou o Colégio Miranda, acolheu Eurípides com muita alegria, já entendendo que ele vinha muito recomendado. Eurípides rapidamente se destaca e ele ajuda, inclusive, exercendo funções de monitor e tocando atividades pedagógicas. Eurípides cuidava da educação dos irmãos. Então ele trazia o conhecimento de fora e com sua veia de educador ele estruturava o aprendizado dos irmãos. Em 1802, Eurípides se junta ao pai e eles vão para o Rio de Janeiro, porque Eurípides tinha um interesse muito grande em ingressar na faculdade de medicina. Ele sabia que cuidar dos outros era uma missão, era uma vocação. Ele foi tentar perseguir. Mas na volta, ele percebeu que a mãe estava muito mal pela separação vindoura, pela separação que aconteceria. Então ele desfez a mala, desistiu de estudar medicina e nunca mais tocou no assunto. Apenas para constar novamente, o professor Miranda ficou alguns anos em Sacramento e depois foi embora. Dá a impressão que ele foi para Sacramento para criar escola para Eurípides poder estudar nessa escola. Mas é apenas uma conjectura. Com esse desejo de ajudar os outros, com a sua coragem,
ele cria uma farmácia homeopática. Ele tinha um amigo chamado Ormênio, que tinha livros de homeopatia. Ele leu estes livros, ficou encantado e, com inspiração, obviamente, resolveu criar uma farmácia homeopática. Essa farmácia homeopática, mais para frente, depois da conversão de Eurípides, ela já existia, mas ela passou a chamar-se Farmácia Espírita Esperança e Caridade. E ela era assistida por Bezerra de Menezes, que o ajudava nas receitas, que ajudava nos tratamentos. Essa farmácia tem casos incríveis de cura, tem casos incríveis de diagnóstico, casos que dá para muito livro, inclusive. Mais para frente na vida de Eurípides, a gente nota que ele tinha atendimentos, às vezes, ele fez, às vezes, 1000 receitas num dia, apenas num dia. Até que, pelo esgotamento físico, ele no começo fazia por intuição, então ele recebia intuição e receitava, depois passava para o mecânico, onde Bezerra de Menezes mecanicamente usava de sua mediunidade para receitar, e no final passava para o auditivo, para que ele pudesse ter mais tranquilidade e menos desgaste. Vocês imaginem 1000 receitas num dia. Ele chegou a fazer isso várias vezes. E todas as manhãs ele visitava assistidos da sua farmácia e ainda trabalhava na casa comercial do pai. Então, tudo isso como jovem, tá? Bem jovem. Ele nunca tinha ouvido falar do espiritismo, mas desde cedo ele demonstrava preocupação com os problemas do espírito. Parece aqui ser também uma tendência do espírito que veio desde Lavater, veio dos entendimentos desde cristão em Roma. E como Essênio também, que se preocupavam muito com os espíritos, com o conhecimento do espírito, a vida do espírito. Ele sempre valorizou e sustentou equipes de colaboradores. Era católico fervoroso. Foi coroinha da igreja e ele cofundou a Irmandade de São Vicente de Paulo. Ele não conhecia São Vicente de Paulo. Não se sabe nem exatamente por que ele teve a intuição de colocar o nome de São Vicente de Paulo nessa Irmandade a essa altura. Mas depois nós vamos entender por quê. Existiam 2 padres na cidade, um que era responsável pela paróquia, outro que trabalhava visitando as casas. Esse era o padre Deodoro. Ele, então, uma vez indo em direção à igreja, cruzou para visitar o padre Maia, que era o padre da igreja, ele cruzou com o padre Deodoro. Eu vejo como são as coisas planejadas. O padre Deodoro tinha uma Bíblia. Essa Bíblia, na verdade, a Bíblia era proibida para qualquer pessoa que não fosse um padre, porque a igreja não permitia o acesso ao conhecimento que devia ser tratado e passado para frente pelo padre. Mas esse padre Deodoro, então, lhe deu uma Bíblia, emprestou essa Bíblia. E disse para Eurípides, vá e se informe a respeito da Bíblia. Você tem... Cara, isso porque muitas pessoas achavam que pela dedicação de Eurípides, ele eventualmente viraria padre. Então, faria muito sentido ele pensar em já nutrir Eurípides com a informação da Bíblia. Ele foi para casa, então, com aquele livro, não foi visitar o padre Maia, acabou indo para casa com a Bíblia, e ele devorou aquilo que pôde. Mas ele tinha muito foco nas bem-aventuranças. E ele, então, mergulhado nas bem-aventuranças, ele ficou com uma dúvida fundamental. Ele não entendia por que Cristo, como Cristo tinha prometido consolações aos sofredores. Para ele, sofredor é difícil, não se devia sofrer. Por que a gente tem que ganhar de Cristo, então, consolação por ser sofredor? Ele não tinha entendido o fundamento disso. E aí o que ele fez, né? Ele foi atrás do padre Maia, foi atrás do padre Deodoro, foi atrás de colegas estudiosos do catolicismo, foi atrás até do seu tio Mariano da Cunha, que era conhecido como Senhor Mariano, que era espírita. Mas nenhuma das explicações que ele recebeu deixou-o satisfeito.
E essa dúvida, então, pelo contrário, o torna um insatisfeito, um sedento por explicações. E aí? E aí vemos o episódio de conversão ao Espiritismo. Aqui vocês têm uma imagem do Centro Espírita em Santa Maria, em Minas Gerais, que é um centro que foi fundado em 1900 pelo senhor Mariano, e que Santa Maria fica entre Delta e Conquista, que são duas cidades ali próximas de Sacramento. Fica a mais ou menos 20 minutos de Sacramento hoje de carro. É uma fazenda, Fazenda Santa Maria, e dentro você tem lá um hospital hoje, que foi criado pela Eigorina Cunha, sobrinha de Eurípides, e tem este centro, que é o centro do senhor Mariano. Mas vamos lá entender o que aconteceu. O senhor Mariano, então, não conseguindo responder e satisfazer as dúvidas de Eurípides, conseguiu uma cópia do Depois da Morte, que é um outro livro do Leon Denis. Veja que todos se encontram, né? Leon Denis, no Porquê da Vida, incluiu Cartas de Lavater, que foi Eurípides. E aí, então, o reencontro de Eurípides com a doutrina espírita, aliás, o encontro, foi realizado através de Leon Denis. Porque ele lê o livro, ele passa uma madrugada inteira, né? Ele não consegue largar. Ele fica profundamente impressionado e fica ao mesmo tempo muito abalado em suas convicções católicas. Daí ele começa a restringir a sua presença na igreja. Ele que estava lá sempre muito ativo, ajudando o padre como coroinha, ajudando a ensinar, ele ficou muito abalado e parou de ir com essa constância à igreja. Decide então, por convite do senhor Mariano, assistir a uma sessão espírita na Fazenda Santa Maria, neste centro aqui, tá? Que é o Centro Espírita Fé e Amor. Aliás, o mentor deste centro é Santo Agostinho. Então a gente pode notar que o derredor de Eurípides não tinha espíritos que não fossem de altíssima escola, de muita luz. Ele chega nessa sessão espírita. Essa sessão acontecia à tarde, não podia ser muito tarde, porque eles não tinham luz elétrica, e aí ficava muito escuro, então aconteceu à tarde. Ele chegou mais ou menos às 2 horas da tarde em Santa Maria e lá ficou esperando. Porque ele ia também para Santa Maria para fazer a escrituração do negócio do senhor Mariano, em Santa Maria. Mas ele foi, chegou às 2 horas da tarde e ficou lá sentado, olhando as pessoas chegarem, e chegaram dois médiums, né? O Jason, não sei se falavam Jason, mas o Jason e o Aristides. O Aristides era completamente analfabeto. Então, Eurípides pensou, o Aristides tem um coração de ouro, mas a cabeça dele é vazia. E quando se tomou todo o ambiente com os frequentadores, ficaram só 2 cadeiras vazias. Eurípides tinha levado com ele o seu amigo Borges, que era também um estudioso do catolicismo. Então convidou, vamos lá, Borges, vamos comigo. Só tinham 2 cadeiras, atrás do Aristides e do Jason. Eurípides então se sentou atrás do Aristides e, um pouco desafiando aquilo que estava acontecendo, pensou: eu aqui acredito no que vai acontecer se e somente se João Evangelista se comunicar pelo Aristides para me dar esclarecimentos a respeito das bem-aventuranças. Pois então, durante a reunião, ele ouve a mais extraordinária dissertação sobre o discurso de Jesus, justamente pelo intermédio do médium Aristides, que era analfabeto. E o espírito que se comunica se identifica como João Evangelista. Isso tocou ele profundamente. Sr. Mariano ainda recebe, em outras ocasiões, mensagens de Bezerra de Menezes e de Vicente Paulo, dedicadas a Eurípides. Então, essas mensagens revelam ser Vicente de Paulo seu guia espiritual e comentando a respeito de sua missão. Vejam que Vicente de Paulo, ele nomeou a Irmandade de Vicente de Paulo sem saber, e
Então, descobriu que Vicente de Paulo era um espírito muito presente em sua vida, em sua encarnação, como seu guia espiritual. Ele se converte ao espiritismo, então, em definitivo. Procura o padre Deodoro, devolve a Bíblia e diz ainda que o cargo que ele exercia, que era o secretário da Irmandade Vicente de Paulo, ele colocava à disposição. Começa, então, aí a fazer, em 11 de junho de 1904, começa a fazer o Evangelho no culto das 9 horas da manhã. Essa sessão espírita que ele atendeu em Santa Maria foi em 1904. Então, tudo isso que aconteceu foi no primeiro semestre, quase meio do ano de 1904. E a conversão dele foi no meio do ano, e o resultado disso foi que ele estabeleceu em 11 de junho de 1904 essa reunião das 9 horas, que faz referência ao culto realizado por João Evangelista lá nos tempos de Cristo. Ele é muito mal compreendido nessa conversão ao Espiritismo. E a gente tem que ver as consequências dessa conversão. Ele começa a sofrer aí consequências que mexem muito com ele. Mas ele persiste lecionando. Ele continua lá dentro do Liceu Sacramentano, que foi fundado por Eurípides junto com amigos. Ele cria lá a matéria Espiritismo. Tá? Ele criou o liceu quando saiu do Colégio Miranda, foi tentar estudar medicina, desistiu, voltou, criou a farmácia e concomitantemente criou o liceu, que era um esforço de educação muito nobre, com características muito específicas. Então, depois dessa sua conversão, ele continua lecionando e traz o espiritismo para dentro do liceu. Sofre uma pressão grande dos pais de alunos, dizendo que até os pais de alunos estavam dispostos a pagar para ele uma certa quantia para ele não envolver o espiritismo na coisa do liceu. Ele se nega. Ele então tem os alunos retirados um a um do liceu. Sofre impiedosas perseguições, fica traumatizado e resolve então se retirar para um tratamento em Santa Maria. Ele realmente ficou abalado. E neste período que passou em Santa Maria, sua mediunidade desabrochou. Então pôde-se observar uma quantidade grande de faculdades mediúnicas, em especial a de cura, que o despertou para uma vida missionária. Ficou claro para ele naquele instante, talvez já estivesse, mas aí foi absolutamente preto no branco, que a vida dele era uma vida de servir, era uma vida de educar e servir. E a sua mãe, querida Dona Meca, teve um dos seus primeiros casos de cura confirmado. Ela, então restabelecida, tornou-se valiosa assessora em seus trabalhos. Eurípides criou a farmácia porque ele queria achar na homeopatia uma forma de curar a mãe. E ele vivia buscando em tudo que fazia formas de ajudar ou curar a mãe. Veja que com o tempo encontrou, através da sua mediunidade, a cura da mãe. Ele fundou em 1905, portanto um ano depois da sua conversão. Vejam que o espírito estava pronto. A conversão veio no momento da encarnação em que ele encontrou os fatos, mas o espírito estava pronto. Então, em 1905, ele funda este grupo, que é o Grupo Espírita Esperança e Caridade, e ele realizava neste grupo reuniões e prestava auxílio, fazia curas, entre outras atividades. Ele foi um grande médium. Eurípides é um dos médiums mais ricos em faculdades de que se tem notícia. Eurípides era médium inspirado, né, através da inspiração, da intuição, ele era vidente, audiente, receitista, ele era médium psicofônico, psicógrafo, de desdobramento, quando a gente sai do corpo como espírito e vai a algum lugar, e de bicorporeidade, que é algo incrível da gente entender. Ele pode ficar com o corpo letárgico em um lugar, e ele se materializa em outro, então fica com bicorporeidade. Ele atua aqui, tem até uma história interessante, que uma vez uma mulher
ia dar à luz e estava com dificuldades muito grandes. Então ela pediu ao marido que fosse buscar Eurípides em Sacramento. E tinha um longo trajeto, né, de até ir buscar Eurípides e voltar. Quando o marido chegou, ele encontrou Eurípides. Eurípides falou assim: olha, já sei, já fui lá e já está feito o parto, a sua criança nasceu, pode voltar, está tudo bem. Aí ele não entendeu muito, ele ficou meio que revoltado com o Eurípides. Como assim? Ele foi? Não deu tempo. Como é? Eu saí de lá, cheguei aqui, ele disse que já foi. Pois ele voltou e voltou junto com esse senhor para conseguir, então, deixar tranquilo o marido, para que não tivesse medo, não tivesse preocupação. Quando chegou lá, a mulher, já com a criança nascida no colo, disse assim: mas doutor Eurípides, o senhor já voltou? Está tudo certo. Meu bem, ele já esteve aqui, ele já fez o parto. E isso foi um dos casos de bicorporeidade, entre vários muito interessantes. A gente tem muita história para contar, não vamos contar todas porque nós temos tempo limitado. Eurípides, como consequência da sua conversão, também sofreu um grande combate pela igreja. Ele saiu do coração da igreja para se tornar um espírita e passou a significar, portanto, uma ameaça muito grande. Então a gente coloca aqui uma representação de Cristo e a igreja matriz de Sacramento, em Minas, que é exatamente essa que nós estamos vendo aqui. Então ele sofre ataques por parte do clero, um deles é um processo penal que ele sofreu sob a acusação de exercício ilegal da medicina. Esse processo aconteceu em 1917, mas vejam só, nenhum dos juízes envolvidos quis citá-lo. Portanto, o caso acabou prescrito. Teve uma outra ocasião, então, também, que veio de Campinas o reverendo padre Feliciano Iaghi. Ele era famoso por suas pregações. E esses que o trouxeram tinham convicção de que os seus argumentos derrotariam em definitivo a discussão trazida pelo Espiritismo. Então Feliciano chegou e com uma retórica muito boa, né, uma capacidade de se expressar muito boa, desafiou Eurípides para um debate em praça pública, onde ele foi agressivo. Ele atacou espíritas, atacou práticas espíritas, atacou crenças espíritas, manipulou argumentos, foi realmente muito agressivo e até baixo nas suas colocações. Eurípides, calmamente, sereno, se colocou, fez uma oração, né, antes de começar a falar e se colocou apresentando a defesa dos princípios nos quais ele alicerçava os seus ensinamentos e ainda apontou com muita delicadeza os desvirtuamentos apregoados pelo reverendo. Ele terminou ovacionado. Ele foi muito convincente, ele foi muito tranquilo, ele foi muito elegante. Tão elegante que, reconhecendo o estado de alma do reverendo após o debate, ele ficou arrasado, né, pelo que aconteceu, até envergonhado. E Eurípides fez aquilo que ninguém espera que um inimigo faça. Ele abraçou fraterno e sinceramente o reverendo. E fraterno e sinceramente é importante porque sempre os seus pensamentos e atitudes eram fraternos e sinceros. Vamos então para o Colégio Allan Kardec, que é uma parte importante da vida de Eurípides. Eurípides, nessas perseguições e sem alunos, pensou em algum momento em fechar o colégio, que na época se chamava Liceu Sacramentano. Ele então, sem saber o que fazer, um dia, ali atendendo, recebe a inspiração para pegar uma caneta e escrever. E recebe uma mensagem de Maria, aquele espírito com quem tem familiaridade, que tem muita proximidade, que tem muito carinho, desde a época de Policarpo. E ela diz então que ele precisava mudar o nome de Liceu, que era um resquício do orgulho humano esse nome, mudar para Colégio Allan Kardec e retomar as atividades, incluindo o ensino do Espiritismo, o estudo do Evangelho. Ela diz o estudo do Evangelho de meu filho às quartas-feiras. E que ela se responsabilizaria pela proteção daquela entidade. Então,
Ele inaugura, em 1º de abril de 1907, o Colégio Allan Kardec, que possuía pedagogia essencialmente espírita. Dentro da visão de educação de Eurípides, ele celebrava a vitória de um currículo que se impunha sobre o preconceito. Então ele olhava para o currículo, que na época o currículo era cheio de preconceitos, de não pode isso, não pode aquilo, a gente não pode tocar nesses assuntos, veja bem. E ele costumava dizer que poderoso mesmo é o sol da verdade. Quando era proibida a educação de moços e moças juntos, ele fez isso. Ele incluiu no currículo dele pesquisa na natureza, pesquisa de campo, vamos lá na natureza. E a astronomia, que foi um pedido de Maria também. Ele não tinha série, nem turma, nem aula, nem prova. Os alunos estudavam por matéria, todos juntos. E o resultado disso é que os alunos desse colégio foram a elite de seu tempo. Para dar um exemplo, um dos alunos de Eurípides foi Tomás Novelino. E Tomás Novelino, sendo também um educador, acabou criando grandes aprendizes que hoje aí despontam em várias áreas. Um deles, talvez vocês conheçam, é Roberto Crema, que fala da educação holística global. É uma pessoa respeitada, reitor da Unipaz, vale a pesquisa. Mas veja que isso aí vem deste projeto. E o Colégio Allan Kardec, por alguns, é considerado um dos grandes projetos pedagógicos do Brasil, até hoje. O colégio ficou conhecido em todo o Brasil. Ele teve cerca de 200 alunos e ele funcionou direto, ininterruptamente, até 18 de 10 de 1918, quando, no auge da gripe espanhola, ele teve que fechar suas atividades. Como é que foi o desencarne de Eurípides? Ele previu a sua própria desencarnação durante a gripe espanhola. Ele disse que iria desencarnar. Disse primeiro que uma pessoa importante ali da cidade, que teria o féretro muito concorrido, iria desencarnar no dia 1º de novembro. E logo antes, no dia anterior, ele diz para todos que seria ele. Para todos que eu digo é para aquelas pessoas próximas, né? A sua mãe, tia Amália, que era a sua secretária particular. Ele estava em meio a atendimentos no dia 24 de outubro, então, e sente o seu estado febril, mas não deixa de cuidar dos enfermos. Ele, inclusive, diz para a tia Amália, a gente chama aqui de Dona Amália, que a doença não pode esperar, os enfermos não podem esperar, porque ele tinha pressa, ele sabia que ele tinha um prazo para o seu desencargo e quis fazer muito. Ele não parava de trabalhar. Apenas por insistência de sua mãe e da Dona Amália, ele aceitou descansar. Um pouco, bem pouco. Quando ele está no quarto dele, ele está agonizando nos estertores de sua vida na Terra, ele recebe uma visita do Espírito de Maria. E Maria diz que o filho dela tinha autorizado que ela fosse oferecer a Eurípides uma escolha. Ele poderia ficar aqui, não desencarnar, por conta da gripe espanhola, ficar aqui e continuar o seu trabalho em Sacramento. Ou poderia aceitar uma missão nobre no espaço. Ele, entendendo que a vontade do Cristo era de fato que ele seguisse para essa missão nobre, declina da oportunidade de ficar e aceita essa missão. E ele seguiria então para organizar, abrir o Hospital Esperança. O hospital chama Esperança, no plano espiritual, que deve receber casos de pessoas que tinham condições de fazer a diferença do ponto de vista de fé e religião, mas se perderam neste caminho. Muitos deles espíritas. Então, esgotado, ele é assistido por Bezerra de Menezes no seu desencarne, logo em seguida. Rodeado de seus parentes, amigos e discípulos, em 1º de novembro de 1918, Eurípides desencarna.
E aí, claro, o funeral foi amplamente concorrido pela população da região, que o amava profundamente. Ele deixa enorme legado. Para falar um pouco de Eurípides, nós vamos falar de educação, de fé e de esperança. E aí, partindo do poderoso é o sol da verdade, que imprime o seu desejo de educar a todos sem preconceito, com a verdade acima de tudo, a gente estabelece que Eurípides foi grande apóstolo do Cristo, desde tempos imemoriáveis. Ele nunca se negou ao sacrifício. Teve algumas vezes a escolha de não ser sacrificado ao negar o Cristo. Ele nunca se negou ao sacrifício. Ele mostrou dedicação constante e exclusiva ao seu próximo, sempre, abrindo mão muitas vezes, quase sempre, das suas próprias necessidades. Ele foi sempre, e acima de tudo, um grande educador. Ele transmitia conhecimentos e transformava almas. Portanto, a gente pode dizer que ele foi um educador de almas antes de mais nada. Educar almas, evangelizar almas. Ele trouxe aos corações de todos fé e a habilidade de esperançar. Esperançar é usar da esperança. E a gente tem que fazer um paralelo aqui entre fé e esperança, né? Você fala, mas qual a diferença entre fé e esperança? Fé é a luz do sol, né? Como ele aqui usa sol da verdade, a gente pode usar o sol como potente e bela a iluminação provida pelo sol. A gente, quando olha o sol que tudo ilumina, a gente tem aquela sensação de poder, de beleza. E o que é esperança, então? A esperança é como a luz do luar, a luz que ilumina os momentos de maior escuridão, que independente do local ou da situação, penetra e nos permite enxergar. Esperança não é ter ilusão. A gente achar que, olha, aqui, isso aqui, esse problema vai acabar, isso aqui vai se resolver. Não é isso. É aceitar os desafios, sejam eles como forem, sem pressa que acabem. Os problemas não acabam. É da natureza do mundo e do nosso estágio evolutivo enfrentar problemas. O que acontece é que nós mudamos, nós nos transformamos e eles deixam de ser problemas para nós. Então eles estão aí, mas quando a gente muda, a gente não enxerga neles grandes problemas. Ter esperança é saber que ao final o Espírito sobrevém a tudo e que nós sairemos vitoriosos, independente do que acontece no momento da dificuldade. Isso não é querer que a dificuldade acabe, não é isso. É saber que nós superaremos a dificuldade de qualquer forma, porque ao final resta o Espírito vitorioso e a dificuldade fica na história desse Espírito como um grande aprendizado. Isso é sempre verdade. Então a gente não precisa que o problema acabe, nem que as outras pessoas mudem para ser feliz e para ter esperança. A gente precisa que a gente mude para que a gente possa deixar de considerar um problema aquilo que nos rodeia. Esse é um exemplo muito bonito que eu gosto muito. Imagine que somos todos lâmpadas. Educar as almas como faz e fez Eurípides é ensinar cada uma dessas almas a fazer a luz dessa lâmpada brilhar para iluminar a si e aos outros. A gente sai de fábrica apagado e com as nossas encarnações a gente aprende a ter esperança. Esta lâmpada se acende e a gente ilumina a si mesmos e aos outros ao nosso redor. E essa luz bonita, ela nos permite ver no escuro, ver a Deus e ver a verdade acima de tudo. Nossa conclusão aqui falando do nosso querido Eurípides. Ele é o grande educador por excelência. É um exemplo para todos nós.
É uma página viva do Evangelho que demonstra que foi o seu sofrimento que o sublimou. Eurípides não chegou na Terra como Eurípides que a gente conheceu. Ele teve uma preparação imensa. E a gente nota lá atrás, como Essênio, que já tinha um aspecto evolutivo grande, na sua vida como Policarpo, a presença, a ligação com João Evangelista, que foi Francisco de Assis, um grande destaque já. A gente percebe em Rufo que ele não se nega ao sacrifício pelo Cristo. E o sacrifício é o que nos dá a força da luz que a nossa lâmpada emite. Ele não foi criado iluminado, como nenhum de nós foi, mas todos nós podemos brilhar e iluminar. Ele nos inspira com a sua fé e nos mostra que superou todos os martírios e dificuldades a que foi exposto porque tinha esperança. Quando Rufo foi confrontado com o sacrifício, a certeza que ele teve é que a vida, naquele momento, não era o que importava, mas o seu espírito, que viveria a vida futura. Ele sabia que a vida que importa é a vida futura. Então, queria agradecer vocês, pedindo que fiquem em paz, que possam orar a Eurípides pedindo o seu amparo, porque ele nunca nega amparo a quem quer que peça. Fiquem com Deus, uma boa noite para todos.